Salve, senhoras e senhores, muito boa tarde. Está no ar o Donos da Bola desta segunda-feira para todo o estado do Rio Grande do Sul na Band TV e também no nosso canal do YouTube, os Donos da Bola RS em todo o planeta Terra. Hoje, Leonardo Meneghetti é Sheraton, né? Sheraton, o Guerreiro está cansado, Sheraton pro Guerreiro. Está fazendo uma tarefa importante no campo familiar. E tu vem já começando criticando e achando que está bem vestido ainda. Não. É um negócio lamentável. Tu não gostou do meu look, César? Não dá. Azul e cinza não combina. Não, eu gostei. A calça não precisava ser tamanho P, a calça. Precisa ser M, pelo menos. Mas aí é uma dica de moda de Fabiano Baldassi que me diga, nunca pode ter bainha na... Não, nunca bainha na calça é o Ribeiro Neto, olha lá. Ó. A calça do Ribeiro Neto. Cabia outro Ribeiro Neto embaixo do Ribeiro Neto com a bainha da calça dele. É isso aí. Bom, o Donos da Moda desta segunda-feira abre com a enquete interativa que aborda, claro, também parte da rodada deste fim de semana. Com os resultados na Série B, o Grêmio corre risco de não subir? Pelo amor de Deus, estou de brincadeira, cara. Sim, complicou. Sim, mas sobe. Não, já subiu. Qual é a outra alternativa ali, Paulinho? Não, mas valeu o susto. Tá bom. Vocês podem votar lá no canal do YouTube, os Donos da Bola RS. Mas que susto! Eu vou te dizer. Calma. Eu vou te dizer qual é o susto. Que tu não consegue sentir. Calma. Obviamente, por razões, né? Cara, o Ribeiro, se tivesse a mínima possibilidade de o Grêmio não subir, eu estaria valorizando ela. Então, pare, que susto! Empatou com Londrina. Daqui a pouco a gente vai falar de Grêmio, tá? Mas antes, a gente começa falando sobre Internacional, que venceu por 4-2 o Goiás, se manteve na vice-liderança do Campeonato Brasileiro em uma partida para 31.554 torcedores. Gols de Maurício, Alan Patrick e Depena. O Inter consistente em vitórias, Baldassi. Pode não ter atuações brilhantes, mas vence com o Mano Menezes. Aí é que está a questão. E essa é a grande questão que deixa todos os colorados entusiasmados neste momento, que é o fato de que o Inter nos passa perspectivas bem interessantes para o ano que vem. Retumbantes, eu diria. Né? O 2022, e é importante sublinhar isso, porque nós não podemos perder a noção do tamanho do Internacional. O 2022 é uma porcaria. É uma porcaria. O 2022 o Inter fez vexame e o máximo que vai lutar é por uma vaga Libertadores. É uma porcaria. Porém, deixa essa perspectiva maravilhosa para o ano que vem. Primeiro, pelo grupo montado, pela base que permanece, pela possibilidade da vinda de outros jogadores, já que deve abrir uma parte na folha de pagamento para a vinda de outros jogadores, deve ter venda de alguns meninos para a vinda de outros jogadores. A perspectiva de nós estarmos em 2023 de forma muito competitiva em todas as competições é gigante, especialmente por um cara chamado Mano Menezes, que trouxe o Internacional de volta à identidade de time. O que é identidade de time? Lá no começo, senhoras e senhores, lá no começo veio aquela babuzeira do estamos assumindo o Internacional para que o Inter volte a ser um time propositivo, que deixe de ser um time reativo, temos que jogar para frente como foi da história do Inter. Primeiro que isso é mentira, não é da história do Inter. Os grandes times do Internacional campeões tinham grandes resguardos defensivos também, desde o time da década de 70. Porém, e aí vai, o que o Mano Menezes deu ao Inter? O equilíbrio entre todas as coisas necessárias a um time de futebol. O Mano Menezes, tu teria capacidade, tu que está assistindo aí, de dizer que o Mano Menezes joga com um time reativo? Às vezes sim. Joga com um time propositivo? Às vezes sim. Às vezes ele bota um ônibus na frente da área? Sim, fez isso contra o Flamengo. Às vezes o time não joga bem, mas consegue resolver porque é um time homogêneo e equilibrado? Sim. Mano Menezes devolveu a identidade ao Internacional e junto dela veio de volta a autoestima colorada. O 2023 do Inter promete. O 2022 está com vaga fase de grupos da Libertadores, eu estou pensando no ano que vem. E aí o importante é a evolução disso, né? O Ribeiro Neto ontem comentou a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes para falar também sobre esse Inter 4 Goiás 2. E você, assim, eu quero começar pelo jogo, embora eu concorde com quase tudo que tu disse, Baldassi. Com quase tudo, tá? Porque eu vejo nesse futuro promissor uma grande dificuldade que é inerente ao cenário, ao mercado, entendeu? E as possibilidades financeiras do Internacional. Mas enfim, ontem eu vi muita gente elogiando o desempenho do Internacional, mas eu quero dizer para vocês que ontem o melhor foi o resultado. Porque se do meio para frente o Inter se manteve forte, né, com possibilidades, com alternativas, até com cardápio, né, que um bom time tem que ter cardápio tático, tá? Eu vi ontem, como há muito tempo eu não via o time do Inter,
com uma grande vulnerabilidade defensiva. Não precisa falar cheio de dedos, Ribeiro. O Inter jogou mal ontem. Não, eu acho o Inter jogou mal atrás e o meio-campo do Internacional não produziu com o volume que produzia. Tem problema. Eu não sei se foi por causa da ausência do mercado que fez com que o Mano invertesse o Vitão. Né? Eu não sei se foi pela ausência de um Gabriel, né, na ponta da área, porque o Johnny ontem não foi bem, porque o Johnny teve que retroceder a uma posição que faz muito tempo que ele não joga. E aí a proteção daquele sistema, e isso tudo contra um time que joga em função de um jogador só. Aliás, Pedro Raul, que certamente estará num grande time na próxima temporada, tá? Mas o time do Goiás, que tem limitações, a gente sabe disso, joga em função do jogador. E ainda assim o Inter teve grandes dificuldades no seu sistema defensivo, porque o Goiás fez 2 gols, mas o Kehler fez no mínimo 2 extraordinárias defesas, de novo, além dos sustos. Então, o Inter teve problemas defensivos. Mas, gente, isso também está na conta de um time maduro. Olha o Palmeiras aí. É líder, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas há quantos jogos vem alternando bons e maus momentos? Mas faz o resultado. Então, o Inter fez o resultado ontem, até o 4 gols saiu de uns acréscimos e tal. Foi uma vitória apertada, mas veio a vitória. Na hora de suplantar os seus defeitos, na hora de sobrepujar os seus, que bonito isso, seus obstáculos, o Inter foi lá e fez. Resultado de um time maduro, né, sob a tutela de um comandante, que é o Mano Menezes. E da mesma forma que fez contra o Cuiabá, da mesma forma que fez contra o Santos, o time do Inter tem mostrado essa regularidade para mim, que é muito importante, de quando precisa vencer, vence. Não importa como, vence. O Inter venceu o Santos, o Inter venceu o Cuiabá, o Inter venceu o Goiás. Não venceu o Bragantino uma semana e meia atrás. Tá. Mas das últimos 4 venceu 3. Mas é que essa contra o Bragantino alijou o Inter da possibilidade do título. Mas isso não quer dizer que o Inter é 100%, né? Ninguém está dizendo que o Inter é 100%. Não, mas é que não é o 100%. Você sabe onde está o Inter na tabela? Segundo. Você sabe por que o Inter não está ganhando o campeonato? Por causa que tem um Porque Palmeiras. empatou com o Avaí. Não. Mas era outro momento. Era outro momento. Não era esse time agora. Mas é Avaí, Atlético Goianense e Bragantino. Então o Palmeiras César, eu vou ir pelo contrário, tá? Porque se tu pegar todo o Campeonato Brasileiro, o Paulinho é um cara que fala isso. Existem 2 campeonatos brasileiros. Existe o Campeonato Brasileiro e existe o Palmeiras. O Palmeiras não joga o Campeonato Brasileiro, parece. Todos os times, tu pega o Corinthians, tu pega o Fluminense, tu pega o Flamengo, todos os times da parte de cima da tabela, eles tiveram os seus empates contra o Avaí, eles tiveram os seus empates contra o Atlético Goianiense, eles tiveram as suas derrotas contra o Botafogo. Quem não teve foi o Palmeiras, a exceção é o Palmeiras. O Inter perdeu 4 jogos no campeonato. Fosse um campeonato normal, o Inter estaria brigando pelo título ainda. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Tu acha que não está brigando? Não. Primeiro, sobre a instabilidade defensiva, eu quero agregar o que tu disseste, porque quando o mercado se lesionou, todo mundo ao natural pensou na entrada do Moledo e todo mundo ao natural se tranquilizou. Caramba, é o Moledo. Claro. Como é que eu vou ter preocupação com uma zaga com esses 2 gigantes que são o Moledo e o Vitão? Mas aí entra algumas coisas. Uma foi citada por ti. Mudou a estrutura. Porque o Moledo só joga do lado direito e o Vitão, que vinha do lado direito, foi para o lado esquerdo. E a outra coisa, o mercado, isso ficou claro e nítido no jogo de ontem. O mercado é um zagueiro de recuperação rápida, de recuperação com velocidade nas ações defensivas, coisa que o Moledo e o Vitão não têm. O Moledo e o Vitão são altos, fortes, em posição física, extremamente técnicos os dois, mas não tem recuperação em velocidade, que o mercado tem e o contrabalanceamento era feito pelo mercado. Então, a ausência do mercado ontem, mesmo com o Moledo e o Vitão em campo, a ausência do mercado se fez sentida. Fora o Bustos, que fez uma partida horrível. Foi uma das piores partidas do Bustos. Aliás, talvez a pior, porque o Bustos é muito regular. A gente está vendo aí os lances do jogo. Eu até entendo que o Baldassi está colocando, mas essa dificuldade defensiva, ela não se traduz em construção ofensiva, né? Não, são lances ocasionais. São lances ocasionais de erros. O gol, por exemplo, o primeiro gol é um balão para dentro da área que o cara erra a cabeçada e bate no braço. Que você sabe a minha opinião sobre o VAR, se vocês quiserem outro dia. Mas ali foi pênalti, né, César? Cara, mas é um saco isso. É um saco ter pênalti, né? É um saco a bola bater na mão do cara e marca pênalti. Existe regra, né? Existe regra. Regra é para ser cumprida. A bola ia para lateral, tá bem, tá tudo bem.
É assim, né? O futebol querem mudar o futebol e aqui, curiosamente, mudam no Brasil. O Brasil é que está mudando o futebol. Na Europa é pênalti. No Brasil César, eu tenho pênalti uma também. saudade que a mão era definida por intenção ou não intenção. Claro, Adorava aquela época. Claro. O Bustos teve intenção de bater na bola? Não, então não é Levou a pênalti. cabeçada, a bola ia para lateral. É que nem o pênalti do Vijaçante. Ela raspa no cotovelo dele, de costas. Pelo amor de Deus, é um negócio... Agora eu entendi. É anti-VAR. Tudo isso é para reclamar Não do é, pênalti. Ribeiro, pelo amor de... Cara, o que é uma... segue. Cara, eu odeio quando tentam diminuir minha opinião. Eu odeio o Ribeiro. Cara, é muito complicado. Tá, vamos isso. CCD, vai. Tá, mas é lance assim. Aí tu vai pro outro lance, é um escanteio, o cara vence. Isso. E ela bate na trave e sobe pro cara. Não é erro da defesa. Pode ser o erro da defesa no primeiro lance, ali no lance da cabeçada. E os outros lances, principalmente o lance que ele sai na cara do goleiro, também é um bate-rebate que ela sobra para ele. Ou seja, eu não vi tamanha dificuldade da defesa. Mas então tu tem que qualificar os gols do Inter também. Não, eu vi. Não, tem uma outra coisa, gente. Tem uma outra coisa. Se tu analisar, aí vamos pro meio e pra frente, né? Aqui está o dono da bola botando defeito numa vitória do Inter. Mas nós somos 4-2. analistas de futebol. Maravilha, Vocês estão ganhou. botando defeito? Né? Eu não botei. O Inter do meio pra frente ontem. Se tu pegar individualmente os meias do Internacional ontem, as notas são altas. Né? O Alan Patrick, caramba, fez 2 gols. O Depena, maravilhoso, tal. O Maurício, boa partida. Agora, do meio pra frente o Inter, e o Mano reconheceu isso na coletiva, a ação inicial do Mano de colocar mais meias para ter um meio-campo mais criativo, mais alegre, não deu certo. O Inter não teve volume qualificado de jogo. O Inter, no primeiro tempo, chegou com muita força através de um cara que vive um momento iluminado e é um dos melhores do Brasil, chamado Pedro Henrique. Bola nele e ele fazia a coisa acontecer. Então o Inter ontem não foi o mesmo que já foi defensivamente e nem ofensivamente. E Baldasso, o Mano Menezes, ele tem uma explicação sobre o que aconteceu para o Inter ter essa atuação um pouco abaixo. O Matheus Dávila, na Central Bandeirantes do Esporte, vai trazer esse trecho do Mano Menezes. Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Fala, Tiger. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi um jogo divertido, né? Divertido para quem não tinha uma ligação sentimental com o jogo. Para quem acompanhou, foi um duelo de muitos gols. Mas o Mano Menezes, que estava ali na beira do gramado, ele teve impressões bem parecidas com a da bancada. Ele viu problemas durante o jogo e ele nos conta agora. Alguns problemas que apresentamos foi porque não conseguimos entrar tão concentrado como deveria no jogo, como gostaríamos. O jogo já tinha esse componente do ter elevado muito na quarta-feira e naturalmente há um relaxamento e depois desse relaxamento você tem que tomar de novo num curto espaço de tempo. Mas a gente cometeu hoje, eu diria, mais falhas do que vínhamos cometendo. Talvez a escolha de sair com 2 meias, que deu muito certo na marcação dos gols, que teve uma parcela muito grande, né? Tanto com o Maurício como Alan Patrick, também deu um pouquinho mais de risco. Então o jogo ficou um pouco solto. Trouxe o benefício da criação, mas trouxe algumas dificuldades da recomposição. Sofremos gols porque uma hora dessa íamos sofrer. Isso não é a preocupação maior, porque a preocupação maior sempre é fazer mais do que se sofre, conseguimos fazer. Vamos falar agora sobre o Grêmio, que neste fim de semana acabou empatando e cedendo o empate no último minuto para a equipe do Londrina, lá no Estádio do Café. O CCD, é impressionante como o Grêmio é o Grêmio, né? Joga bem em casa, depois joga mal fora, Tiger, empata. sabe que a gente começava aqui, começamos falando do Internacional e tal, e eu estava pensando uma situação que me toca. Eu estou com medo. Eu estou com medo. E eu estou com medo porque esse esporte é um esporte diferente de todos os outros. Esse é um esporte que o Imponderável joga também. E o empate do Grêmio, com 2 Grêmios, né? Um Grêmio no primeiro tempo, que conseguiu dominar o jogo, conseguiu chegar ao gol da vitória, poderia inclusive fazer mais naquele primeiro tempo, termina 1-0 e faz um segundo tempo terrível. O Renato mexendo mal o time, botando o time para trás, terminou o jogo com 2 zagueiros, 2 laterais esquerdos, 3 volantes, voltou a colocar Thiago Santos e Lucas Silva, que participaram aqui do rebaixamento do Grêmio. Terrível, terrível.
e empata o jogo. Num lance bobo ali, aquele pênalti daquele jeito e tal, mas pouco importa como, né, que foi o pênalti. O fato é que o Grêmio já estava trabalhando para não ganhar a partida e o resultado veio e ele foi ruim. Mas, somado esse resultado ao jogo do Sport no domingo, quando o Sport venceu o Cruzeiro na Ilha do Retiro, bom, aí o medo tomou conta da minha estrutura. Eu hoje, não, mas Baldasso, tu tem Baldasso, aqui, terapia, Baldasso, terapia. Pô, Baldasso. hoje é terapias da bola. Terapia, Baldasso. Olha só, Baldasso. Eu tô há 2 anos apanhando. Tá bem. Tu mesmo diz, pô, César, quando eu te conheci aqui no início do ano passado, tu tava com 1,80m. Perdemos isso aqui, tu mais ou tá menos. com 1,63m, tu engordou uns 28 quilos. Tudo bem, eu também tô numa engordei nesse situação período. horrível. Aí, nesse momento, acontece resultados curiosos. O Sport ganhou do Cruzeiro, que não perdia para ninguém. Aí, tem jogo do Grêmio domingo. Eu fiquei pensando, e se não der domingo? Bom, mas tem dado. Não tem dado fora e tem dado em casa. Vou dizer uma coisa para você. Ribeiro Neto, uma das mais belas músicas do cancioneiro brasileiro de todos os tempos, foi composta por uma banda chamada Legião Urbana, que tinha como vocalista o senhor Renato Russo. A música se chama Faroeste Caboclo. E ela fala da saga de João de Santo Cristo. Em determinado momento, ao transcrever a saga, ela diz o seguinte: se a Via Crucis virou circo, estou aqui. O Grêmio está vivendo a sua Via Crucis da maneira mais emblemática que pudesse ser vivida na Série B do Campeonato Brasileiro. Bonito isso aí. A Via Crucis que o Grêmio está vivendo tem os espinhos nas costas, tem a cruz sendo carregada como a Via Crucis tem que ser. O problema é imaginar que possa em algum momento deixar de ser assim. O meu querido César Cidade Dias, tu quer tirar esses espinhos das tuas costas o quanto antes. Mas está saindo. O Grêmio empatou com o Londrina. E, na minha visão, é um bom resultado. Tudo bem, mas é um bom resultado. É um bom resultado. O Grêmio, sabe qual é o grande problema que o Grêmio está vivendo neste momento? O Grêmio está protelando o corte. Porque no momento que o Grêmio matematicamente subir, o Grêmio já vive o 2023. Quanto mais tempo demorar, é menos tempo para esperar o Mas aí eu 2023. te pergunto, tá escrito O quê, que acabou já essa Via Cruz? Não, já acabou, mas eu vou te explicar. E aí tu tem Porque que se ter... se tá, tu tem eu que ser- vou para casa. Não, tá não tudo. é isso. Tiramos férias. Não é entendeu? isso. Eu tenho 2 notícias para te dar. Eu Uma odeio boa isso, e cara. uma ruim. É, tá? isso aí tem feito mal para mim. A boa é que o Grêmio já subiu. Achei que a boa era que tu gosta muito dele. Tá, e essa seria a terceira, mas assim, eu gosto muito de ti. Mas, e é por isso que eu te dou 2 notícias. A boa é que o Grêmio, com todos os percalços, com um time ruim pra caramba, caro, uma gestão terrível, o Grêmio vai subir, tá? A ruim é que no momento que o Baldasso falou, no momento que o Grêmio aritmeticamente estiver conseguindo a vaga, tá? Conquistado a vaga, tu vai viver outro problema. Não vai acabar teu drama. Porque aí tu vai começar a projetar, só isso vai projetar o 2023. E aí tu vai chegar à conclusão, tá, Igor Jank, que a projeção é apavorante. Ribeiro, É apavorante. Sabe por quê? Porque, assim, ó, não adianta tu ter projeto. Ontem, por exemplo, Baldasso, né, eu usei uma figura que eu não sou muito bom de figuras, mas eu acho que ela é apropriada. Você sabe, né, que Einstein, né, um grande... De Renato Russo a Einstein. Isso aí, Vamos embora. hoje é alto nível. Um grande físico, um grande, né, cientista, né, fantástico. Ele, né, tinha uma teoria. E na teoria que acabou, né, sendo a de relatividade geral, né, que ia de contraponto ao grande Isaac Newton, né, Meu Deus, Isaac físicos Newton, da né, bola. que era a lei da gravidade. Ele tinha aquilo, só que para aquilo se transformar em realidade, o que precisava? Essa teoria precisava ser comprovada. E aí surgiu um inglês chamado Arthur Eddington, né, que fez materializar a teoria de Einstein. E aí Einstein virou Einstein, ou seja, o projeto virou uma coisa real. O Grêmio em 2023, além de ter que ter projetos, tem que ter alguém que faça isso se materializar. E esse é o grande drama que tu vai viver em 2023. Então eu vou. Primeiro, tá? Tudo muito bem. Só que a gente ninguém não tá- só que entendeu não nada. era esse assunto, né? Ninguém entendeu nada, mas eu só vou dizer o seguinte. Quando tu começasse a falar sobre realizar,
sobre transformar aquele projeto em realidade, eu te digo, tem que passar do Bahia domingo. Não, mas isso Então, vai tudo acontecer. que eu pensei, porque o 23, Baldasso, tem um jogo domingo, Baldasso. Tem um jogo domingo 16 horas, Arena do Grêmio, 50 mil torcedores. Eu só tenho um sentimento nesse momento. O jogo do Grêmio com o Bahia. Eu não quero saber desse negócio do Isaac Newton, não quero saber nada. Eu quero Renato só... Russo também, né? Renato Russo, esses caras tudo aí, esses Jorge brilhantes. Mateus. Jorge Mateus, aquele o Gustavo Lima. Eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai jogar? Quais são os 11? Vamos jogar com 11. Vamos jogar com 11. Contra o Bahia, que não tem nada de tão especial também, mas que é melhor do que o Sampaio Corrêa, é melhor do que o Sport, É menos pior. é melhor do que o Londrina. Ou seja, estou apavorado. A massa tricolor precisa jogar. Se o JB tivesse aqui, ele ia vir com o terceiro ponto da busca histórica. Ia vir com o Michel Teló, ai se eu te pego, ai, pra Grêmio e Bahia no final de semana. Não adianta a gente entrar nessa. Gente, não adianta. Infelizmente, neste caso do Grêmio, infelizmente, o futebol, ele aceita que a dúvida jogue. Tá. Ele Vamos aceita lá. que tu jogue melhor em casa. Vem cá, tá escrito. Aí o Baldasso fez uma leitura muito clara do Grêmio na Série B. O Grêmio ganha os jogos em casa, o Grêmio não perde fora de casa. Então, e ontem foi Se ponto der- ganho. Ontem foi ponto ganho. Se der essa lógica, Sábado foi ponto se ganho. se der essa lógica, acabou o problema, certo? O Grêmio vai perder os 2 jogos fora, vai empatar os 2 jogos fora, vai ganhar os 2 em casa, acabou o problema, primeira divisão, e aí nós vamos pro Isaac Newton e pro Posso te dar uma Einstein, sugestão? tá? E aí nós vamos pro É Einstein. uma sugestão. Consulte Paulo Pires, o nosso Ah, mas é isso que eu ia dizer. Agora vamos para Pitágoras. Então deixa eu perguntar para o Paulo Pires o seguinte, para acabar com esse terrorismo que o César está fazendo, pela projeção de momento e pela projeção histórica da Série B, desde que ela sobre 4 candidatos, quantos pontos precisa o quarto para subir e quantos faltaria para o Grêmio? Em quantos jogos que faltam? 4 jogos faltam. Quantos pontos o Grêmio precisa fazer nesses 4 jogos? Não para classificação matemática, Paulinho, mas para classificação aquela da projeção. A projeção de momento está indicando, pessoal, 59 pontos para subir pela campanha do Sport Recife, que tem hoje o percentual que chegaria ele, Sport, a 58. Então faltariam 2 pontinhos para o Grêmio. Quantos deu mesmo? No histórico que eu já fiz, de média, de 2006 até 2021, a média para subir é de 63 pontos. Mas teve ano em que o Vitória da Bahia subiu com 59, que o Grêmio pode subir agora. Teve ano também que o Bahia precisou fazer 71 pontos para subir na 4ª colocação. A média é 63, mas pelo balizador de momento que é o Sport 63, Recife, são 6 pontos. 59 pontos. Tá, balizador Sport Recife, sua porcentagem hoje 59 pontos. Quantos pontos tem o Grêmio? 57. Faltam 4 jogos? Faltam 4 jogos. Então o Grêmio tem que fazer 6 pontos. o Grêmio precisa fazer quantos pontos em 4 jogos? 6. Tá, só que, Baldasso, a segunda... vai descansar, César. Vai pra praia, César. Eu não consigo. Vai pra praia, acabou. Na verdade, 7 para... A segunda projeção do Paulinho é mais fidedigna, porque os clubes melhoram o rendimento, historicamente assim, chega mais perto algumas equipes, por isso é que o brasileiro não tem, o brasileiro não tem capacidade para ter campeonato de pontos corridos, exatamente por isso. Agora começa o quê? Quem está jogando alguma coisa ganha de quem não está mais jogando, então vai pegar o time lá que é 10º da tabela, ele vai perder todos os jogos, porque ele não cai nem sobe. São Paulo, vai perder todos os jogos e assim historicamente é assim o futebol brasileiro, por isso é que a gente não tem capacidade de jogar campeonato de pontos corridos. Mas o Grêmio vai precisar fazer 7 pontos. 7 pontos. O que preocupa. 2 vitórias e um empate em 4 jogos. Exatamente. Mas hoje a situação é tranquila, tá? A situação é tranquila hoje. Se ganhar do Bahia. Sim. O raciocínio é esse. Se ganhar do Bahia, tá acabado o problema. Vai fazer os pontos que precisa fazer. Tem Brusque em casa, Brusque rebaixado, tem Náutico fora, Náutico praticamente rebaixado. Eu quero chamar a atenção para isso. O jogo do Grêmio começa sexta de noite, não começa domingo, começa sexta de noite. Novo Horizontino e Náutico. Se o Náutico cair...
O Náutico perde pro Novo Horizontino em Novo Horizonte, tá rebaixado. O Náutico ganha, o jogo do Grêmio nos aflitos vira um horror. Aí eu sou obrigado a, de novo, ser o chato do programa. Mas isso não é ser chato. Não é uma questão de obrigação, acho que é uma questão de opção, né, Ribeiro? Tá bem, então eu vou optar ser chato, porque eu acho que é minha obrigação ser o papagaio que sempre repete a mesma frase. Que o que o Grêmio quer ser em 23. Não interessa isso, Ribeiro. Não interessa porque não é a discussão agora. A gente está debatendo se o Grêmio vai subir ou se tem o risco do Grêmio não subir. Está pensando em 23. Não interessa 23. É que tu não deixou molhar o bico, né? É um papagaio que nem tomar água pode, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Grêmio de agora, o Grêmio que nós estamos vendo, está demonstrando que a varinha mágica não aconteceu de novo. Que o Grêmio continua jogando mal, que os mesmos jogadores continuam jogando nada, entendeu? E que não tem pessoa, Deus, estátua que vá fazer o Grêmio melhorar. Precisa de projeto, Ribeiro, precisa de... Eu tenho uma frase, olha só, deixa eu fazer. A frase é a seguinte, Baldasso Ribeiro. Tá, e daí? Não adianta. Tá, e daí? Não, agora é jogado, tem que jogar domingo, tem que ganhar dos caras. Não quero saber se varinha mágica, se com o Renato. Não interessa, que vai jogar é o Grêmio, tem que ganhar o jogo. Só para lembrar que o Bahia vem numa condição parecida com a do Grêmio, mas com mais necessidades que a do Grêmio. O Bahia está atrás da confirmação matemática do acesso também. Claro. Então, para o Bahia, o jogo vale muito no final de semana. Domingo, gente, domingo. Prestem atenção nisso. Convoca a torcida, CCD. Não, isso aí não tem. Tá parecendo um pouco nervoso com esse jogo. Mas eu tô apavorado. Olha só o jogo. Segunda-feira, Baldasso. Grêmio e Bahia. Não, vai ser um horror isso. A minha semana tá destruída, minha semana. Olha só, tá destruída, sério. Grêmio e Bahia, 16 horas. No mesmo horário, Sport e Vasco, na Ilha do Retiro. Se der errado, gente. Se o Grêmio não ganhar e o Sport ganhar? Fica 50, se empatar o Grêmio. 58, 55, 55. Resultado negativo e tá fora. Mas aí tu tá contando com o Sport também ganhando tudo. Mas assim, eu vou dizer o seguinte, se o cara do Grêmio tá apavorado, imagina o cara do Vasco e do Bahia. Mas eu sou do Grêmio, eu não sou do Vasco e do Bahia. Olha só, eu quero chamar o Matheus Dávila, inclusive, porque o Matheus Dávila fala sobre o jogo do Londrina. O Renato, na verdade, falou sobre o jogo contra o Londrina, onde o Grêmio deixou escapar uma chance importante de tentar antecipar um pouco o fim desse sofrimento do CCD, né, Matheus? E a leitura do Renato, antes do jogo, era que o empate seria positivo para efeitos de classificação, pontuar fora de casa, aquela história toda. Mas o contexto do jogo deixou o treinador e todo o grupo de jogadores extremamente decepcionados, porque o Grêmio acreditava que a vitória estava garantida dentro dos 90 minutos até o pênalti, e o Renato comentou sobre o jogo. Nós fizemos um primeiro tempo muito bom, conseguimos a vantagem nos primeiros 45 minutos. Segundo tempo, infelizmente alguns jogadores cansaram, tive que mudar um pouquinho. E não que eu goste de recuar a equipe recuou um pouquinho devido às substituições, até por falta de opções de ataque. Mas acontece, antes mesmo do jogo, o empate para a gente seria um bom resultado, mas dentro das circunstâncias que aconteceu durante a partida, não foi bom, porque o jogo estava controlado. Nós tínhamos tudo para sair daqui com uma vitória hoje e carimbar nosso acesso no próximo domingo diante do Bahia. Nós iríamos sofrer, eu sempre falei isso. Vamos sofrer até o final. Mas pode ficar tranquilo, o Grêmio vai subir. O Ribeiro Neto tem um recado, né, Ribeiro? Para passar aqui depois do Merchan do César. Ontem eu conversei com o Paulo Viana, que é lá do IMAMA, do Instituto da Mama, né? Vocês lembram que ontem o Inter jogou com a camiseta rosa lindíssima, né? Tá. Mas o Grêmio também... Aliás, vou ter que comprar duas, uma para minha namorada e uma para minha mãe. Olha aí. E também você pode com a camiseta do Grêmio, viu? E vou te explicar como. Porque o jogo contra o CSA, o Grêmio entrou em campo maravilhosa também. Foi feita para jogo, inclusive. Exatamente. E essas camisetas foram autografadas pelos jogadores do Grêmio. E agora elas vão participar de uma causa muito legal, entendeu? Que é nesse mês do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e diagnóstico, né, precoce do câncer de mama. Muito bem. Então, para dar prosseguimento a essa causa, tá? O Grêmio, em parceria com o Instituto Play for a Cause, você está vendo o endereço aí, ó, uma empresa, né, que participa e faz o esporte e o entretenimento de ferramenta social. Desde a última sexta-feira, tá?
está fazendo um leilão virtual, tá, dessas camisetas utilizadas e autografadas pelos jogadores do Grêmio. Esse valor líquido que vai ser angariado vai ser destinado ao Instituto da Mama, tá? Que é uma organização sem fins lucrativos e que atua aqui no estado do Rio Grande do Sul para alertar a sociedade, enfim, né, na prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Os interessados, gente, devem acessar esse site que está aí, ó, playforacause.com.br/Grêmio. E vão lá, né, disputar essas 11 camisas autografadas. O lance mínimo é de R$700. E se explica porque isso é uma ação que atende à necessidade, né, de doar-se ao Instituto de Câncer de Mama, que faz esse trabalho social. Então, esse modelo, inclusive, faz alusão ao centenário da Semana de Arte Moderna, né, desse ano, então, com grafitos geométricos em Jaguar. Que coisa chique, né? Então, é até o dia 15 de novembro, tá? Esse site aí, ó, play.foracause.com.br/Grêmio, até o dia 15 de novembro, tá? R$700 o lance inicial para o Instituto da Mama, a quem manda um grande abraço e desejo sucesso. Boa, boa. Participem lá para tentarem comprar essa camiseta, mas principalmente para ajudar essa causa nobre. Parabéns ao Grêmio que fez parte também dessa mobilização. Matheus Dávila, Mano Menezes, mais Mano Menezes aqui no Donos. Porque, Mano, muitas vezes, Tiger, é questionado sobre o motivo pelo qual a dupla Alan Patrick e Pedro Henrique não jogam 90 minutos. São atletas de grande impacto dentro de campo, mas que não conseguem iniciar e terminar o jogo. O Mano deu essa explicação aí. Para um jogador que dá 30 sprints como o Pedro dá, é difícil você terminar o jogo no mesmo nível de rendimento. Mas também o Goiás tinha baixado mais a linha. Ao baixar mais a linha, você tira o espaço que para o Pedro Henrique é muito importante. E Alan Patrick hoje, na minha opinião, fez um dos melhores jogos com a gente. Não é uma questão física, o Alan Patrick tem condição de terminar o jogo para terminar o jogo, né? Acontece que a gente também tem jogadores de qualidade para entrar e ao treinador gerenciar isso é importante para você ter mais gente para ter repertório. Se quisermos ter um elenco de qualidade e esse elenco está sempre preparado para atender a necessidade do momento, ele tem que ir sendo rodado, ele tem que entrar e vai criando cada vez mais jogadores preparados para a gente poder ter variações como são necessárias num campeonato longo de 38 rodadas. Eu achei interessante essa fala do Mano Baldasso, porque ele explica aquilo que tu mesmo pergunta muito aqui, o que está acontecendo com o Alan Patrick. E para mim ontem foi um jogo muito claro, onde se mostrou que o Alan Patrick até tem condições de jogar 90 minutos, ele não joga por opção do Mano. Assim como o Pedro Henrique tem condições de jogar 90 minutos, mas o cara tem tanta intensidade, ele dá 30 sprints por jogo, que em determinado momento ele cansa e é melhor colocar outro que está melhor no banco. Não tem a explicação em relação ao Pedro Henrique, ela é verdadeira. Ninguém consegue correr aquilo o jogo inteiro. E outra coisa, o Pedro Henrique não tem 19 anos, ele tem 32 anos. Tá? Então, normal. Em relação ao Alan Patrick, eu nunca cobrei do Alan Patrick uma intensidade parecida, por exemplo, com a do Pedro Henrique. Ele nunca teve essa condição, não é do biotipo dele. O que eu cobrei em relação ao Alan Patrick, e nem cobrei do Alan Patrick, cobrei do Inter, é que ele tivesse uma condição mínima de jogar a pleno do que ele pode enquanto ele estivesse em campo, coisa que ele fez ontem e coisa que em outros momentos ele não fez, especialmente contra o Melgar. O Alan Patrick é o derruba comentarista. O Alan Patrick, quando tu começa a dar pau nele, ele joga. Ele vai lá e faz um lance genial e decide um jogo, tá? Que bom, ótimo pro Internacional, que ele é o melhor jogador tecnicamente do Inter. Ontem foi muito bem, ontem decidiu o jogo, só que a gente precisa dele assim, como ele estava ontem. Ele não precisa estar correndo, marcando e cercando todo mundo o tempo todo, porque não é dele. Agora, em alguns momentos da partida, a gente precisa do que ele tem de diferencial, e não que ele se esconda. Tu sabe que, infelizmente, CCD, eu também tenho que trabalhar a realidade, e no caso estamos falando do Inter, também com alguma projeção. Porque, tu vê, o Alan Patrick é um cara que se tiver a pleno, ou seja, no mínimo que seja, o Internacional tem um acréscimo aí. Tá? Daqui a pouco o Inter vai ter que vender. A gente já sabe que o Inter vai ter que vender algum ativo. Né? Por quê? Seja através
Bom, pelo que eu sei, o Internacional, com as compras que tem que fazer. Johnny Maurício, Não, aí que vai contratar. Hoje não existe uma obrigação de vender. Sim. Tem jogadores no mercado valorizados que vão receber boas propostas. O Johnny, o alemão. Não, mas a obrigação é para agregar o que precisa para ser competitivo no ano que vem. É que aí eu discordo. Eu acho que, por exemplo, com o que tem hoje não ganha título. Com as liberações do Edenilson, com a liberação do Tyson, tu pode fazer 2 ou 3 contratações. Mas aí tu abre folha para salário e para comprar o cara. Não, mas isso aí foi o que o Inter fez nesse ano e deu certo, né? Tá aí a nossa divergência, meu caro comandante Tiger Junk. O Internacional, para ser competitivo, por exemplo, na Libertadores da América que vai disputar, ele precisa de algo mais. Esse time é bom do Inter? É. O Mano conseguiu torná-lo competitivo? Sim. Mas não é o suficiente. Meu querido, não é o suficiente. Meu querido Tiger, pro lugar do Gabriel, tu não pode apostar. Não, tu tem que gastar. Exato. O centroavante, tu precisa gastar. Então trazer o Pedro Raul. Tu acha que o alemão não serve? Claro, o alemão também serve, mas só ele não serve. Tu precisa trazer um Pedro Raul. O que eu argumento, tá, é que eu acho que é um ponto de vista muito simplório às vezes. Tá? O Ribeiro Neto, por exemplo, no início do ano, qual era o discurso do Ribeiro Neto no início do ano? O Inter tem que trazer 3 ou 4 cerejas do bolo para competir, para ganhar título. Não era isso que tu falava? Sim. Tá. Aí o Inter foi no mercado. Aí o Inter foi no mercado e trouxe. Wanderson é a cereja do bolo, Baldasso? O Wanderson? É. Alan Patrick é a cereja do bolo. O Pedro Henrique também é. Pedro Henrique é cereja do bolo. Alemão também é. Alemão é. Vitão é cereja do bolo. É que só viram cereja quando ganha o título, né? Bustos é a cereja do bolo. O Inter trouxe umas 6 cerejas do bolo. E ainda assim não foi campeão. E tá faltando. Mas não é porque faltou a cereja do bolo, é porque faltou outras coisas. Se o Inter não tivesse ganho em 2006, tu não acharia que o Fernandão era a cereja do bolo, o Jorge Wagner era a cereja do bolo. Mas a vida é assim. A vida é assim. Aí é que tá. Transformou na cereja do bolo, né? Só que uma outra coisa que eu quero dizer pro Tiger, não é só para as compras do ano que vem que o Inter precisa vender jogadores. O Inter tem que comprar o Vitão. Claro. O Inter está comprando o Wanderson por 4,5 milhões de euros. E para mim é esse o investimento que o Inter tem que fazer. Tá bem? É esse o investimento mas eu acho que tem que fazer mais. Mas seja só para esse ou para mais, tu vai precisar vender um Johnny por 7, 8 milhões de euros aí, senão tu não vai conseguir. Essa discussão sobre ganhar ou não ganhar é uma coisa relativa. Eu tenho um comentário, eu quero fazer um comentário sobre o Alan Patrick aqui, porque foi muito discutido aqui quando ele veio. Mas o Inter não ganhou esse ano por um detalhe. Por um detalhe. Detalhe verde e branco, é isso? Não. Eu estou falando do meu lugar. O Inter não ganhou por um detalhe. Sim. Tá? A Sul-Americana escapa e é daqueles campeonatos que tu não sabe nem como escapou. É pelo escorregão do Brian Romero, é pela bola na trave do Wander. O jogo do Inter contra o Melgar, nós estamos vendo São Paulo aí. Estamos vendo São Paulo. São Paulo fez final da Sul-Americana com um time que está quantos pontos atrás do Inter no Campeonato Brasileiro? Quer dizer, o Inter não ganhou por um detalhe. E aí, Baldasso, entra a discussão que eu fecho com o Tiger. É muito mais importante para o Inter a manutenção da ideia de time do que tu tentar sair a contratar e perder jogadores que estão aí. Tá, mas eu já estou contando com a manutenção, né? Não, é que tu acabaste de dizer que tu perde o Maurício e tu perde o Johnny. Eu acho que é melhor tu manter o Johnny e Maurício do que tu contratar alguém. Vocês acham que o Internacional, o grupo que tem hoje, não precisa agregar nada para ser competitivo no ano que vem? Por que o Inter não ganhou a Sul-Americana? Por que o Inter não ganhou a Sul-Americana? Porque faltou quem decidisse o jogo. Ribeiro, e o Belgar tinha que decidisse o jogo. Mas eu lembro que aconteceu. Não precisava fazer gol. Faltou saúde também. Não, lembro que aconteceu. O Inter perde o alemão no jogo principal. Porque o alemão deu um soco na cara aos 30 minutos do primeiro tempo. Eu acho o alemão importante, mas eu quero... Chute. Não, eu acho o alemão importante, acho que vai continuar sendo importante, mas eu quero um Pedro Raul. Tu acha que o Pedro Raul é melhor? Eu acho que nós temos... O Pedro Raul é melhor que o alemão, tem nenhum problema. O Pedro Raul é melhor. Eu acho que nós temos... O Gabriel saiu, tem outros que podem fazer a função, mas tem que contratar um primeiro volante. O alemão é o jogador que me irrita. Ele me irrita. Por quê? Porque ele é que não tá de tricolor? Porque ele não tá. Primeiro, porque eu gosto daquele modelo de jogador. Ele briga todo o tempo pela bola. Todo o tempo ele briga pela bola. Nenhum adversário, Baldasso, sai jogando com um alemão ali, aquela tranquilidade. Cara, todo balão do zagueiro, ele vai no meio do zagueiro. Ele vai, briga, a bola fica com o Inter. Tu sabe que uma vez esse tipo de jogador é fundamental. Tinha uma vez que o Damião não estava jogando nada no Inter, um período que ele não estava jogando nada, e eu perguntei para o Odair Hellmann por que ele não tirava o Damião. E ele respondeu o seguinte: cara,
O Damião, sem jogar nada, ele tranca a saída de bola do adversário. Os caras não têm transição de bola, o tá Mano sempre atrapalhando. E o Mano ainda falou ontem, ó, não vou tirar o Alemão porque eu sei que é um momento que ele tá em baixa técnica, talvez, não tá conseguindo fazer gol. E se eu tirar, eu perco a confiança do cara, eu perco a confiança dele. Então eu tenho que manter ele no time, eu tenho que chamar o Dávila. Tá, só um minuto, esse troço é tão louco. Curtinho Qualquer adversário do Grêmio, tu tem a sensação que os zagueiros é o Beckenbauer e o Aldair. Os caras saem jogando. Claro, meu centroavante tem o teu corpo. Não se mexe. Ô, Matheus Dávila, o presidente Romildo Bolzan Júnior também falou depois do jogo contra o Londrina e falou sobre arbitragem, Matheus. Desceu a marreta, viu, Tiger, no Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira Sampaio vai apitar a Copa do Mundo, mas não está apto a apitar os jogos do Grêmio. Pelo menos no entendimento do presidente Romildo Bolzan Júnior, tem alguma coisa por trás aí do Wilton Pereira Sampaio que ele nunca vai bem quando apita o tricolor. E a gente ouve agora. O segundo tempo foi um jogo feio. Acho que foi um jogo feio, acho que um jogo de pouca criação e basicamente bolas na área de parte do Londrina e acabou resultando exatamente no pênalti. Que eu particularmente vi ali o lance, a mão estava aberta e tal, mas tem minhas dúvidas, porque o Wilton Sampaio sempre trouxe problemas. Ele parece que chama problemas para nós. Não vou discutir a qualidade da decisão do lance, não vou discutir isso. Mas o Wilton Sampaio, desde aquele Grenal que nós empatamos de 0-0, que ele deixou de marcar 3 pênaltis claríssimos para o Grêmio, desde lá ele recebeu muitas críticas. Eu acho que ele é um árbitro que se compromete emocionalmente nas arbitragens que faz conosco. Acho que foi um risco, é temerário escalar um árbitro com todo esse histórico em relação ao Grêmio. É temerário escalar um árbitro com essa situação que ele tem de relacionamento, não de relacionamento, mas do que aconteceu antecedentemente com o Grêmio. Eu acho que não era prudente fazer isso. Não gosto de tipo de árbitro que tem esse precedente, principalmente um árbitro que já vem, de certa forma, assim, com algumas preconcepções. Isso que me deixa triste. É temerário escalar uma arbitragem que tem esse comportamento, que tem essa situação anterior com o clube, e é notório, isso todo mundo sabe. Então, vamos combinar, quem escala corre o risco. Coloca aqui embaixo já o André, que hoje está substituindo o Chiclete, o Guerreiro está cansado, Paulo Pires, o Jean, a tarde é da KTO, porque a gente vai falar agora de KTO, cadastrando o cupom Donos TV, tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, e aí, ganhamos no fim de semana? Ganhamos CCD no fim de semana? A minha situação não está muito boa. Eu botei empate do Grêmio e casei com vitória do Inter por 4-0. O Pedro Raul acabou com o meu final de semana. Eu botei vitória do Grêmio e derrota do Internacional. Eu botei... Por lógica, você já sabe o que aconteceu comigo. Eu botei derrota do Grêmio ou empate, sempre chance dupla na KTO. A dica é a seguinte, tá? O Grêmio vai jogar fora de casa, tu bota chance dupla, derrota do Grêmio ou empate. Parece que a KTO já está deixando só essas duas opções já. Ela não tem mais vitória do Grêmio. Eu posso te dizer uma coisa aqui. Tiger Junk está muito gremista hoje, né? Tá muito gremista. O ódio dele hoje, com relação ao Grêmio. O Tiger Junk, ele está muito gremista desde a maternidade, o Cidade. Tu tem razão. Desculpa. Desde 1995, mais ou menos. E o Jefferson, daqui a pouquinho o Jefferson, né? Antes de ser Matheus Dávila, Matheus Dávila vai vir com destaque, mais um destaque do Mano Menezes, que falou sobre os volantes escalados na partida contra a equipe do Goiás, Matheus. Porque substituir Rufi não é para qualquer um, Tiger. Pelo menos na tua opinião, que é fã do Rufi, que eu sei. Gabriel, lesionado, deixou o meio-campo do Internacional com um problema. Como substituir a característica? O Mano Menezes pensou muito e estudou uma solução e encontrou, pelo menos momentaneamente, a forma de jogar sem Gabriel, e o Mano fala agora. Quando marcamos com o Gabriel, marcamos com um primeiro homem central. E esse primeiro homem central sempre está preparado para entrar no meio dos dois zagueiros. Quando um zagueiro faz cobertura lateral, você preenche mais rápido a área defensiva. Quando você trabalha com dois com funções simultâneas, e tanto Lisiero quanto Edenilson no Maracanã, e hoje Pena e Johnny, a função é semelhante. Então, às vezes, você fica com um pouquinho de dificuldade para preencher essa área quando você é atacado. Mas dá para, com uma consciência maior, com um pouquinho mais de trabalho, leituras, você fechar espaço, que é isso que eu me referi quando disse que mudava a maneira de marcar e que o futebol hoje estava muito assim. Fabiano Baldassi pediu a tentativa inicial ontem do Mano Menezes com o Johnny na primeira função, eu não vou dizer que o Johnny tenha ido mal na primeira função, porque não foi. Eu não achei ele mal também. Mas quando o Lisiero vai para a primeira função e o Johnny vai para a segunda, melhora. Claro. Tanto o Johnny
quanto à marcação na abertura do meio-campo. O Inter estava perdendo o meio-campo para o Goiás e passou a não perder mais. Eu acho que não tendo o Gabriel, o Lisieiro tem que ser fixado e tem que ter sequência na primeira posição. Eu concordo, o Lisieiro entrou muito bem ontem, Ribeiro. 30 segundos para ti. Quero mandar um grande abraço para o Júnior Imperador. Achei que fosse uma tese. Não, essa aí é importante, está fazendo Grande 32 figura, anos. A dona Maria Júnior Luísa, a mamãe Imperador. dele, nos mandou, tá? E nós estamos surpreendendo ele aqui, tá? Júnior Imperador Brito, nosso amigo. Além de ser um cara grande que faz figura. essas suas ações e tal no Facebook, tal, é um grande amigo. Júnior, beijo pra ti, parabéns pelo teu aniversário, 32 aninhos, grande Júnior. Aê, boa! Feliz aniversário pro Júnior Imperador Brito. E o Matheus Dávila fica com vocês agora no intervalo do YouTube, a gente já volta. Chega mais, cara, chega mais, seu Pouca Prática. Vamos conversar aqui no YouTube, na live nós temos quase 16 mil. E tu tem que deixar o teu like, inclusive eu não fiz isso, eu sempre babo, eu sempre esqueço. E eu sei que tu também esquece, então vem comigo já deixando o like na nossa live. E vamos para os recados, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Tem muita bobagem, mas tem muita coisa boa também, viu? Então vamos ver o que o cara vai falar aqui. Vamos ver se eu sou, né, surpreendido ou não. Tá de pijama hoje, Dávila? Diz o Fernando. Tô. Sabe quem é que me deu? Foi ela. Olha só, valeu, Fernando. Beijo pra ti, cara. O Jeff é nosso, não adianta, diz o Darlan de Oliveira. Valeu, Darlan. O Jeff é muito nosso, cara. O Jeff é muito, mas muito. Chega a ficar irritado aqui final de semana. A gente vê a cara do Jeff, assim, aquele final de semana que o Inter machuca, sabe? Tem vários, inclusive, né? Mas o Jeff chega a chegar torto aqui. Pedro Azeredo, Taigor é tricolor. Vazou. Vazaram. Leonardo Sanches, valeu, Leonardo. Pediu um abraço, tá mandado. Vou me mudar pro Rio Grande do Sul. O Diogo manda salve, salve Diogo, salve galera. É Sudoku hoje? Tem muito número aqui, velho. Númerozinho repetido, não tô entendendo. Querem tomar ban? Começar com essa picuinha aqui, eu vou passar os aralhos, viu? Papo cabeça com o Matheus Dávila, diz o Jorginho. Perfeito. O Dávila acabou de sair do presídio. Vocês não gostaram da minha blusa, velho? Pô. Salve, Dávila. Precisamos de um boné aí, Gunter Borba. Cabelinho tá medonho. Tá, pior é que tá, velho. Dávila é tricolor, tá de pijama, beleza. Tiraram o dia pra me arrastar, né? E o like vocês não deixam. E aí é aquela história, né? Aqui, ó. Dávila, faz um levantamento de quantos vices brasileiros o Inter tem. Acho que se for esse ano vai ser o maior vice-campeão da história. Diz um perfil que chama Rei dos Exóticos. Eu não vou perguntar isso pro Paulinho, porque o Paulinho não vai saber agora, né? Pô, mas não sei, não sei te falar isso aí não. Será? Cássio Costa, valeu Cássio, abraço. Como tá o Ultimate Team? Pergunta o Thiago Schuller. Quem joga na nossa equipe Ultimate Team é o Diogo Rossi. Vai lá no perfil do Diogo, @Diogo Rossi no Twitter e conversa com o Diogo, cara, pra quem gosta do Fifinha. O Luan Dornelles pede pro Dávila, pede pro Taigor me mandar um abraço aí, Dávila. O Taigor está te mandando um abraço, viu, Luan? Um abraço moral. Vazou, né? Vazou os 20 pila. Aqui, ó. O Careca tava falando, me apoia os 20 pila aí. Tava atrás do meu celular, né, cara? O que dá pra comprar com 20 pila, Paulinho? Dá pra comprar uma caixa de leite. A gente
gente vai para enquete, antes deixa eu mandar um abraço para a turma de Santana do Livramento e de Rivera. O pessoal me parou ontem no Beira-Rio, estava saindo já depois para ir pro almoço. Pessoal muito legal, assiste o Donos da Bola todo dia. Nossa audiência no Uruguai também é fortíssima. Um beijo para vocês. Vamos acompanhar a nossa enquete interativa que irritou CCD e Ribeiro e Baldasso. Com os resultados da Série B, o Grêmio corre risco de não subir? Sim, complicou. Sim, mas sobe. 36%. Não, já subiu 25%. E não, mas valeu o susto 12%. Para mim é assim, mas sobe. O sentimento do César condiz mais com a realidade do que o nosso. Ó, 10 segundos. Tchau. 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 Valeu. Beijo.